Você sabe o que é levar a sua cruz todos os dias? Eu vejo as pessoas dizendo, eu tenho uma cruz que eu carrego. Mas será que essa cruz é uma cruz legítima, verdadeira? Aquela que vai produzir salvação na sua vida? Muito bem. Para nós conhecermos a verdadeira cruz que nós carregamos, devemos ir para o livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 6 em diante. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Preste muita atenção aqui, que talvez essa cruz que você está carregando não vai, não vai surtir efeito nenhum para você. Não vai servir de nada essa cruz, né? Às vezes eu vejo pessoas, às vezes, na beira da estrada, carregando aquela cruz, fazendo aquela penitência. Não serve de nada. Só vai causar canseira para ele. Não vai ter resultado nenhum, porque aquele ato que ele está fazendo, diz ele que é um ato de fé. Mas não é tudo besteira. Mas existe uma cruz que nós devemos levar, que essa sim vai trazer benefícios para nós. Capítulo 6, versículo 6, diz assim: Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer os seus desejos. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo, meus amigos? Você crucifica o teu corpo. O que é crucificar o corpo? A crucificação significa um sacrifício. Você nega o seu corpo a fazer o pecado? Não, isso aqui Deus não se agrada. Eu não vou fazer isso. Essa parte do meu corpo não vai cometer esse pecado. Os meus olhos não vai cometer pecado. Isso é crucificar, né, o nosso corpo para o pecado. Nós vamos morrer para o pecado. Nós vamos ficar inerte diante do pecado. Nós não vamos praticar o pecado. Nós não vamos estar vivos para o pecado. É isso que o texto está dizendo todinho aqui. E a palavra de Deus fala que quando eu morro para o pecado, eu não estou debaixo da lei. E aí no capítulo 7, ele faz uma analogia. Capítulo 7, versículo 2. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Qual é a lei? Mas morto o marido está livre da lei do casamento. Está vendo? Existe uma lei que fala contra o pecado. Está aqui na palavra de Deus. Aí basta você ir lá ver quais são os pecados que Deus abomina. Deus não quer que eu faça isso, Deus não quer que eu faça aquilo. É uma lei dizendo. Mas quando eu morri para o pecado, a lei não tem mais domínio, a lei não vai mais interferir, não vai mais me condenar. É isso que o texto está dizendo. Então fica aqui essa reflexão, que você não conhece a palavra. Os teus membros, os teus corpos, os teus olhos, teu olho peca. Fica vendo coisa que Deus condena? A tua mão, o teu coração pensa coisa, a tua mente pensa coisa que Deus condena? Você tem que crucificar isso. É isso que nós devemos fazer. E nós fazendo isso, nós vamos ressurgir dentre os mortos, como Jesus ressurgiu, para a vida eterna. E aí vai ter a recompensa para nós. Espero que você tenha entendido essa mensagem em nome de Jesus. Amém.